Você já parou para pensar no que realmente acontece nos primeiros instantes depois que a vida física se encerra? Talvez essa pergunta surja em silêncio quando a noite fica mais longa ou quando a lembrança de alguém que partiu toca seu coração de forma inesperada. Existe uma inquietação discreta dentro de você, uma mistura de curiosidade e receio, como se houvesse algo importante que ninguém explicou completamente. A morte costuma ser tratada como um ponto final abrupto, mas no fundo, você sente que a consciência não pode simplesmente desaparecer. Há uma sensação de continuidade que insiste em permanecer, mesmo quando a lógica material parece negar. Em algum momento você pode ter imaginado se há lucidez logo após o último suspiro, se existe confusão, se há dor ou alívio. Talvez já tenha se perguntado se quem partiu percebe que deixou o corpo, se consegue entender o que está acontecendo ou se atravessa um estado de sono profundo. Essas perguntas não nascem da fantasia, mas de uma necessidade íntima de compreensão. O medo da morte, muitas vezes, não está no fim em si, mas no desconhecido que parece envolvê-lo. Você quer saber se há sofrimento, se há amparo, se há reencontro e, acima de tudo, quer saber se existe lógica nesse processo. É comum imaginar que tudo se resolva em um instante definitivo, como se um julgamento imediato determinasse o destino final da alma. Outras vezes a ideia oposta surge, um vazio absoluto, um apagamento completo da consciência. Mas nenhuma dessas imagens parece satisfazer totalmente sua intuição. Dentro de você existe a percepção de que a experiência deve ser mais complexa, mais gradual, mais coerente com aquilo que cada pessoa construiu ao longo da própria vida. Você sente que a forma como alguém vive talvez influencie diretamente a maneira como atravessa essa transição. E é exatamente nesse ponto que algo começa a fazer sentido. A possibilidade de que os primeiros dias após o desligamento do corpo não sejam um evento aleatório, nem uma punição imposta externamente, mas uma continuação natural do estado interior cultivado em vida. Essa perspectiva não elimina o mistério, mas organiza o entendimento. Ela sugere que aquilo que você pensa, sente e valoriza hoje pode ecoar além da matéria. Ao perceber isso, a morte deixa de ser apenas um enigma assustador e começa a se revelar como parte de um processo maior que segue leis claras e profundamente coerentes. Quando você olha para a morte apenas como um instante final, tudo parece brusco e inexplicável. Mas dentro da visão espírita atribuída aos ensinamentos de Chico Xavier e sustentada pela base doutrinária de Allan Kardec, o que acontece é um processo, não um corte repentino. A vida não é desligada como uma luz. O que se encerra é a atividade biológica, enquanto a consciência segue em adaptação. Por isso, os primeiros dias após o desencarne são descritos como uma fase de reorganização da percepção, em que a alma aprende a reconhecer a nova condição sem os filtros do corpo físico. Essa ideia muda completamente o modo como você entende o logo depois, porque desloca o foco do medo para a compreensão de um mecanismo natural. Nesse reenquadramento, uma coisa se torna central. O que você sente após partir não é determinado por um julgamento externo imediato, como se alguém definisse seu destino em segundos. O que se manifesta primeiro é a sua própria condição íntima, emocional e vibratória, construída ao longo da vida. Se você cultivou serenidade, fé e entendimento, tende a encontrar mais clareza e amparo. Se viveu dominado por apego intenso, culpa constante ou dependência emocional, pode experimentar maior confusão e inquietação, não como castigo, mas como efeito natural do que ficou fortemente fixado em você.
A lógica é simples e profunda. A morte não muda quem você é. Ela apenas retira o disfarce das distrações e revela com mais força aquilo que você carrega por dentro. E é por isso que falar dos primeiros 7 dias não é alimentar fantasia nem descrever cenários místicos para impressionar. É organizar sua percepção sobre uma transição inevitável, mostrando que existe coerência no modo como a consciência desperta e se ajusta. Você começa a entender que lucidez, estranhamento, alívio ou perturbação não surgem ao acaso, mas se relacionam à afinidade vibratória, aos vínculos afetivos e ao grau de apego que você desenvolveu aqui. Essa compreensão não elimina o respeito pelo mistério, mas reduz o pavor irracional e coloca você diante de algo muito mais útil: a consciência de que sua vida interior é um preparo real, contínuo e decisivo para a forma como essa travessia será vivida. Você percebe sinais disso quando observa como a mente humana reage diante da ideia de partir. Quanto mais a vida fica presa ao imediato, mais a consciência teme o desconhecido. E essa relação aparece no cotidiano de formas muito concretas, porque aquilo que você alimenta internamente cria um tipo de treino contínuo. Quando seus pensamentos giram apenas em torno de posse, controle e urgência, a noção de desligamento se torna ameaçadora, como se perder o corpo fosse perder tudo. Por outro lado, quando você aprende a olhar para si com honestidade, a reconhecer emoções, a reduzir culpas e a cultivar serenidade, a ideia de continuidade deixa de ser um susto e passa a ser um entendimento. Esse contraste que você reconhece em vida ajuda a compreender por que a transição espiritual tende a refletir a mesma qualidade íntima, só que sem as distrações da matéria. Há também manifestações ligadas aos vínculos afetivos e ao apego que você enxerga claramente na experiência humana. Quando um laço se transforma em dependência, quando o amor vira posse, quando a saudade vira desespero, a energia emocional fica colada ao que é físico: lugares, rotinas, pessoas, objetos. E você vê isso até antes de qualquer discussão espiritual, porque esses estados internos fazem a pessoa viver como se não pudesse soltar nada. Já os vínculos baseados em amor equilibrado produzem outro sinal. Mesmo sentindo a dor da ausência, existe respeito pelo tempo, existe confiança, existe um tipo de calma que não quebra a ligação, apenas a torna mais harmoniosa. Na visão espírita, essa diferença é um indício de afinidade vibratória. O que você chama de apego ou leveza, aqui se expressa com mais força quando a consciência precisa se adaptar sem o corpo. E há um terceiro conjunto de sinais mais íntimo que tem a ver com lucidez e confusão. E você reconhece isso no modo como encara a própria finitude. Quando você evita qualquer reflexão, quando foge do assunto, quando vive como se nunca fosse acontecer, a ideia de morte aparece como choque. E isso alimenta a sensação de desorientação. Quando você encara a realidade com maturidade, sem morbidez, mas com entendimento, você percebe uma ordem possível, a morte como etapa natural e não como ruptura absurda. Essa postura interna não é teoria, ela altera seu campo emocional, sua maneira de pensar, seus hábitos íntimos. E dentro do que o Espiritismo descreve, esses elementos não ficam do lado de cá, eles se tornam a base da experiência inicial depois do desligamento, determinando se a consciência atravessa os primeiros dias com mais serenidade ou com mais perturbação. Quando você entende que os primeiros dias após a morte não são um cenário externo imposto, começa a enxergar a causa mais profunda do que foi descrito. A consciência atravessa uma adaptação real, porque ela deixa de operar pelos sentidos do corpo e precisa reorganizar a própria percepção. O Espiritismo explica esse momento
como um desligamento progressivo entre espírito e corpo. E é justamente essa progressividade que abre espaço para variações de lucidez. Não é automático nem igual para todos, porque você não se torna outra pessoa ao desencarnar. A morte não cria uma nova identidade, ela apenas remove o suporte físico e faz com que aquilo que já era você se apresente com mais nitidez, com seus hábitos mentais, emoções dominantes e crenças mais íntimas. É aqui que a chamada perturbação espiritual ganha sentido. Ela não aparece como punição, mas como efeito natural de um ajuste de consciência. Sem o corpo, você precisa reconhecer uma realidade que não se organiza pelos mesmos referenciais. Se em vida você cultivou autoconhecimento e compreensão espiritual, essa transição tende a ser mais clara, porque sua mente já treinou perceber a vida como continuidade. Se você viveu com a atenção colada somente ao material, a ruptura de rotina e de identidade corporal pode gerar estranhamento, sonolência, confusão ou dificuldade de aceitar o que aconteceu. Essa instabilidade não é um castigo do além, é a própria consciência tentando se orientar sem os filtros físicos que antes estruturavam sua experiência. Os vínculos afetivos e o apego entram como causa porque eles não são apenas sentimentos abstratos. Eles são forças que organizam sua vibração, sua direção interna. Quando você se prende a bens, culpas, ressentimentos ou dependências, cria uma fixação emocional que mantém sua percepção próxima do que é familiar, do ambiente físico, das pessoas e das situações que você não quer soltar. Por outro lado, quando o vínculo é amor equilibrado, ele não vira corrente, vira conexão harmoniosa, que permite saudade sem desespero, lembrança sem aprisionamento. A afinidade vibratória, nessa lógica, não é uma ideia mística para impressionar. É a explicação de por que você se aproxima do que combina com seu estado íntimo, sentindo mais leveza ou mais perturbação conforme o que alimentou por dentro. E então surge a presença do amparo espiritual como parte do mesmo mecanismo, não como exceção. O auxílio de espíritos benfeitores é descrito como real, mas ele acontece em compatibilidade com sua condição vibratória, porque ninguém é abandonado e, ao mesmo tempo, ninguém é forçado a enxergar além do que consegue sustentar. Você participa ativamente da própria transição, mesmo quando não percebe isso com clareza, porque seu mundo interior define o quanto você se abre para a orientação e o quanto resiste por medo, apego ou confusão. É por isso que, nos dias seguintes, a reorganização da consciência tende a conduzir a uma autoavaliação natural, sem julgamento imediato externo. Você começa a compreender sua nova etapa como continuidade da vida e percebe que o modo como viveu foi o tempo todo a preparação silenciosa para esse despertar. Quando você entende que os primeiros dias após o desencarne refletem aquilo que você construiu por dentro, fica impossível tratar sua vida interior como algo sem efeito. Se você ignora esse mecanismo e vive como se tudo terminasse no corpo, a tendência é fortalecer o apego à matéria, alimentar a ilusão de controle e empurrar para longe qualquer reflexão mais profunda. Isso não cria culpa automática, mas cria despreparo. E despreparo, dentro dessa lógica, significa atravessar a transição com mais estranhamento, mais resistência, mais confusão. Não porque exista uma punição imediata esperando por você, mas porque a consciência leva consigo o próprio modo de sentir, pensar e se vincular. A consequência natural de uma vida sem reorganização íntima é chegar ao depois, carregando o mesmo ruído emocional de antes, só que sem as distrações que antes abafavam esse ruído. Por outro lado, quando você compreende o processo e começa a olhar para ele com serenidade, algo muda agora, ainda em vida. Você passa a perceber que fé, entendimento e equilíbrio emocional não são ideias bonitas, mas recursos reais de adaptação da consciência. Isso não significa viver em expectativa da morte, nem se tornar frio diante da vida.
Significa reduzir o desespero, organizar o pensamento, tratar o apego com honestidade e fortalecer vínculos em bases mais saudáveis. A consequência natural disso não é ganhar um prêmio, mas alcançar mais clareza e menos perturbação, porque sua mente já se habituou a enxergar continuidade onde antes via apenas fim. Você começa a viver com mais sentido, e esse sentido se torna uma força que acompanha a consciência na transição. A direção implícita desse ensinamento é simples e exigente ao mesmo tempo. Você participa do seu próprio processo antes e depois do desligamento do corpo. Ninguém está abandonado, mas o amparo espiritual descrito pela visão espírita não substitui a necessidade de reajuste interno. Ele atua conforme a afinidade vibratória, o que torna suas escolhas íntimas decisivas. Quando você alimenta culpa, ressentimento ou dependência emocional, você densifica a experiência e se mantém mais preso ao que não quer soltar. Quando você trabalha o autoconhecimento, a serenidade e o amor equilibrado, você cria condições para perceber amparo e orientação com mais facilidade. A diferença não está em um decreto externo, mas na compatibilidade entre o que você vibra e aquilo a que você se conecta. E isso coloca você diante de uma responsabilidade que não é pesada, mas libertadora. A morte não precisa ser temida como um salto no escuro, porque existe uma lógica que pode ser compreendida e vivida desde já. Os primeiros 7 dias nessa visão funcionam como um espelho ampliado do seu mundo interior. Se você vive no automático, o espelho mostra confusão e apego. Se você vive com consciência, o espelho mostra clareza e reorganização. A escolha prática que surge daqui não é dramática. É aprender a cultivar estados internos que você gostaria de levar consigo, porque é exatamente isso que permanece. E quando você enxerga assim, a vida diária deixa de ser apenas rotina e passa a ser preparação contínua, serena e coerente para uma transição que respeita aquilo que você se tornou. Quando você entende que os primeiros dias após o desencarne refletem aquilo que você construiu por dentro, fica impossível tratar sua vida interior como algo sem efeito. Se você ignora esse mecanismo e vive como se tudo terminasse no corpo, a tendência é fortalecer o apego à matéria, alimentar a ilusão de controle e empurrar para longe qualquer reflexão mais profunda. Isso não cria culpa automática, mas cria despreparo. E despreparo dentro dessa lógica significa atravessar a transição com mais estranhamento, mais resistência, mais confusão. Não porque exista uma punição imediata esperando por você, mas porque a consciência leva consigo o próprio modo de sentir, pensar e se vincular. A consequência natural de uma vida sem reorganização íntima é chegar ao depois, carregando o mesmo ruído emocional de antes, só que sem as distrações que antes abafavam esse ruído. Por outro lado, quando você compreende o processo e começa a olhar para ele com serenidade, algo muda agora, ainda em vida. Você passa a perceber que fé, entendimento e equilíbrio emocional não são ideias bonitas, mas recursos reais de adaptação da consciência. Isso não significa viver em expectativa da morte, nem se tornar frio diante da vida. Significa reduzir o desespero, organizar o pensamento, tratar o apego com honestidade e fortalecer vínculos em bases mais saudáveis. A consequência natural disso não é ganhar um prêmio, mas alcançar mais clareza e menos perturbação, porque sua mente já se habituou a enxergar continuidade onde antes via apenas fim. Você começa a viver com mais sentido, e esse sentido se torna uma força que acompanha a consciência na transição. A direção implícita desse ensinamento é simples e exigente ao mesmo tempo. Você participa do seu próprio processo antes e depois do desligamento do corpo. Ninguém está abandonado, mas o amparo espiritual descrito pela visão espírita não substitui a necessidade de reajuste interno. Ele atua conforme a afinidade vibratória, o que torna suas escolhas íntimas decisivas. Quando você alimenta culpa, ressentimento ou dependência emocional, você densifica a experiência e se mantém mais preso ao que não quer soltar. Quando você trabalha o autoconhecimento, a serenidade e o amor equilibrado, você cria condições para perceber amparo e orientação com mais facilidade.
A diferença não está em um decreto externo, mas na compatibilidade entre o que você vibra e aquilo a que você se conecta. E isso coloca você diante de uma responsabilidade que não é pesada, mas libertadora. A morte não precisa ser temida como um salto no escuro, porque existe uma lógica que pode ser compreendida e vivida desde já. Os primeiros 7 dias nessa visão funcionam como um espelho ampliado do seu mundo interior. Se você vive no automático, o espelho mostra confusão e apego. Se você vive com consciência, o espelho mostra clareza e reorganização. A escolha prática que surge daqui não é dramática. É aprender a cultivar estados internos que você gostaria de levar consigo, porque é exatamente isso que permanece. E quando você enxerga assim, a vida diária deixa de ser apenas rotina e passa a ser preparação contínua, serena e coerente para uma transição que respeita aquilo que você se tornou. Quando você entende que os primeiros dias após o desencarne refletem aquilo que você construiu por dentro, fica impossível tratar sua vida interior como algo sem efeito. Se você ignora esse mecanismo e vive como se tudo terminasse no corpo, a tendência é fortalecer o apego à matéria, alimentar a ilusão de controle e empurrar para longe qualquer reflexão mais profunda. Isso não cria culpa automática, mas cria despreparo. E despreparo, dentro dessa lógica, significa atravessar a transição com mais estranhamento, mais resistência, mais confusão. Não porque exista uma punição imediata esperando por você, mas porque a consciência leva consigo o próprio modo de sentir, pensar e se vincular. A consequência natural de uma vida sem reorganização íntima é chegar ao depois, carregando o mesmo ruído emocional de antes, só que sem as distrações que antes abafavam esse ruído. Por outro lado, quando você compreende o processo e começa a olhar para ele com serenidade, algo muda agora, ainda em vida. Você passa a perceber que fé, entendimento e equilíbrio emocional não são ideias bonitas, mas recursos reais de adaptação da consciência. Isso não significa viver em expectativa da morte, nem se tornar frio diante da vida. Significa reduzir o desespero, organizar o pensamento, tratar o apego com honestidade e fortalecer vínculos em bases mais saudáveis. A consequência natural disso não é ganhar um prêmio, mas alcançar mais clareza e menos perturbação, porque sua mente já se habituou a enxergar continuidade onde antes via apenas fim. Você começa a viver com mais sentido, e esse sentido se torna uma força que acompanha a consciência na transição. A direção implícita desse ensinamento é simples e exigente ao mesmo tempo. Você participa do seu próprio processo antes e depois do desligamento do corpo. Ninguém está abandonado, mas o amparo espiritual descrito pela visão espírita não substitui a necessidade de reajuste interno. Ele atua conforme a afinidade vibratória, o que torna suas escolhas íntimas decisivas. Quando você alimenta culpa, ressentimento ou dependência emocional, você densifica a experiência e se mantém mais preso ao que não quer soltar. Quando você trabalha o autoconhecimento, a serenidade e o amor equilibrado, você cria condições para perceber amparo e orientação com mais facilidade. A diferença não está em um decreto externo, mas na compatibilidade entre o que você vibra e aquilo a que você se conecta. E isso coloca você diante de uma responsabilidade que não é pesada, mas libertadora. A morte não precisa ser temida como um salto no escuro, porque existe uma lógica que pode ser compreendida e vivida desde já. Os primeiros 7 dias nessa visão funcionam como um espelho ampliado do seu mundo interior. Se você vive no automático, o espelho mostra confusão e apego. Se você vive com consciência, o espelho mostra clareza e reorganização. A escolha prática que surge daqui não é dramática. É aprender a cultivar estados internos que você gostaria de levar consigo, porque é exatamente isso que permanece. E quando você enxerga assim, a vida diária deixa de ser apenas rotina e passa a ser preparação contínua, serena e coerente para uma transição que respeita aquilo que você se tornou. Você começa pela parte mais simples e mais decisiva. Observar todos os dias quais pensamentos você repete quando fala de morte, perda e futuro. Não para se assustar, mas para identificar o que em você ainda funciona como apego, culpa ou medo desorganizado.
Quando essa ansiedade aparecer, você não precisa lutar contra ela. Você precisa nomeá-la e organizar o sentido. Lembrar que na visão espírita a consciência não se apaga e que o desligamento é progressivo já muda o centro do seu pensamento, sai do fim absoluto e vai para a transição e adaptação. Esse pequeno reenquadramento reduz a sensação de ameaça e abre espaço para uma postura mais serena. E quanto mais serena sua mente fica, mais você treina, ainda em vida, o tipo de clareza que favorece menos perturbação e mais lucidez. O segundo passo é revisar seus vínculos afetivos com honestidade, sem endurecer o coração. Você não precisa amar menos. Você precisa amar de forma mais equilibrada, sem transformar ligação em dependência. No cotidiano, isso significa reduzir a necessidade de controle sobre as pessoas, aliviar cobranças, resolver conversas pendentes enquanto há tempo e trocar o impulso de posse por presença real. Quando você percebe que o apego excessivo prende a consciência ao que é físico, você passa a cuidar do modo como sente, não apenas do que faz. Isso também vale para ressentimentos e culpas. Eles mantêm sua vibração densa, como se você carregasse um peso invisível. A prática aqui é simples: reconhecer, ajustar, pedir perdão quando for necessário e, principalmente, parar de alimentar internamente o que você já entendeu que só perturba. O terceiro passo é criar um hábito íntimo de autoconhecimento e reflexão que te acompanhe, porque é isso que permanece quando o corpo não está mais. Você não precisa de rituais complexos, você precisa de coerência. Pergunte a si mesmo com regularidade: o que eu estou fortalecendo dentro de mim? Serenidade ou agitação? Confiança ou desespero? Amor equilibrado ou necessidade? Essa autoavaliação, na visão apresentada, não é um julgamento externo, é um processo natural da própria consciência que começa ainda aqui. E quando você vive assim, você não está se preparando para morrer. Você está se preparando para viver com mais clareza. O efeito prático é que o medo perde espaço, porque você sente que sua vida interior está sendo organizada, e isso muda a qualidade do seu campo emocional. O quarto passo é cultivar uma atitude de confiança responsável diante do amparo espiritual, sem passividade. Se existe assistência compatível com sua condição vibratória, então você faz a sua parte ajustando pensamentos, emoções e escolhas, porque é isso que facilita a conexão com esse amparo. No dia a dia, isso aparece quando você troca impulsos por consciência, quando respira antes de reagir, quando diminui excessos que te prendem ao material e quando fortalece a fé como entendimento, não como fantasia. Aos poucos, você começa a sentir que a morte não precisa ser um palco de pânico, mas uma etapa que respeita o que você se tornou. E essa é a aplicação mais concreta. Viver hoje de um modo que, se sua consciência acordasse em outra condição amanhã, reconhecesse em si mesma um chão interno firme, organizado e capaz de atravessar a adaptação com mais serenidade. Agora você consegue ver o desenho completo com mais clareza. O que se chama de primeiros 7 dias não é um pacote de acontecimentos desconexos, mas uma sequência coerente de adaptação da consciência após o desligamento do corpo. A morte, dentro dessa visão, não apaga você, nem transforma você em outra coisa. Ela apenas retira o suporte físico e amplia o contato com aquilo que já estava consolidado por dentro. Por isso, lucidez, estranhamento, apego, alívio ou perturbação não são sorte nem condenação imediata. São reflexos naturais do seu estado moral, emocional e vibratório em continuidade com a vida que você viveu. Quando você entende isso, a pergunta deixa de ser: o que vai acontecer comigo? E passa a ser: o que eu estou cultivando em mim agora?